Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Med-Diários e hoje nós vamos fazer mais um Med-Diários em off para contar para vocês um pouco da nossa rotina. E antes de começar esse vídeo, a gente queria dar um recadinho para vocês. A gente já fez um encontrinho, conheceu muitos de vocês, mas tem gente que não mora em São Paulo e quer muito conhecer a gente. Então nós vamos fazer uma live aqui no YouTube, vai ser no próximo sábado, dia 1 de outubro, então fiquem ligados, acessem aí, a gente vai dar todas as informações nas nossas redes sociais. Se vocês não seguem a gente lá, comecem a procurar que a gente vai dar todos os detalhes para vocês. Nesse momento, nós estamos quase terminando o quarto ano, estamos no 8º período. Aqui na nossa faculdade, esse período a gente tem duas grandes matérias, uma chamada Clínica Médica e outra de Cirurgia. E nós acabamos de finalizar o módulo de Clínica Médica. No último Med-Diários em Off, a gente contou como tinham sido os estágios que a gente tinha passado até aquele momento. Então hoje a gente vai continuar a explicar para vocês como foi esse curso de Clínica Médica. E nós vamos aproveitar para falar as outras atividades que a gente fez na faculdade nesse período. Se eu não me engano, no nosso Med-Diários em Off passado, nós tínhamos acabado algumas especialidades como cardiologia, nefrologia, algumas coisas assim. E o curso de Clínica Médica do quarto ano da nossa faculdade é estruturado da seguinte maneira: metade do curso são essas matérias um pouco mais gerais, um pouco mais amplas, e a segunda metade são matérias um pouco mais específicas. Então nós tivemos reumatologia, imunologia, hemato, endócrino e geriatria? Isso. Acho que foi isso. Mas apesar das especialidades serem outras, a estrutura do curso continua a mesma. Então, cada uma dessas especialidades tem 6 aulas, 5 aulas e mais uma aula de prova. Então são módulos muito rápidos e bem intensos. As aulas são bem longas porque os professores querem aproveitar cada segundo possível de horário letivo. E no final desse grupo de módulos dessas especialidades, nós tivemos uma provona que englobou tudo isso. Então nós vamos agora falar um pouquinho de cada uma dessas especialidades. Vou falar um pouquinho para vocês de hematologia. A gente teve, então, essas 5 aulas, vimos alguns grandes temas, principalmente como vem o hemograma, quais são as alterações básicas de um hemograma, as principais neoplasias, né, que são os cânceres que tem sanguíneos e de medula óssea, então foi muito interessante para a gente ter esse contato. A gente tinha aula, depois a gente via pacientes, depois voltava para a sala e tinha casos clínicos, que as professoras iam discutindo nos grupinhos, e mais ou menos foi isso ao longo do curso. E a nossa prova foi bem parecida com os casos clínicos que a gente tinha na aula, então foi bem coerente. Eles deram os slides pra gente, então deu uma facilitada nos estudos. E as minhas impressões sobre hematologia, eu achei uma área muito interessante, mas eu não me identifiquei muito. Acho que eu não consigo me imaginar no futuro fazendo essa especialidade, mas deu pra conhecer bastante coisa. Eu achei bem complicadinho, assim, de identificar as doenças, porque elas são muito parecidas, né? Então, os sintomas, por exemplo, tem 5 tipos de leucemias, mas o sintoma que vai ter vai ser a mesma coisa: febre, perda de peso. Então, é bem inespecífico a clínica. Você tem que fazer exames, tem que saber olhar o exame e ver que tipo de célula que diz que é o tipo de leucemia X ou é o tipo de leucemia Y. Então isso eu achei um pouco mais chatinho de aprender, assim, de fato. Outra matéria que nós tivemos durante esse período foi imunologia clínica. Até agora na faculdade, nosso contato com imunologia tinha sido muito, assim, voltado para o ciclo básico. Então a gente aprendia todas as moléculas que participavam, cada processo de replicação celular, um monte de coisa assim. A gente não tinha se aprofundado tanto nas doenças que envolviam imunologia por si só. Então foi meio que uma grande introdução para um monte de coisa que nós tínhamos uma ideia bem de leve, mas agora nós aprofundamos um pouco mais. Então, só para vocês terem uma ideia dos temas das aulas, nós aprendemos, por exemplo, alergias, anafilaxia, urticária, reação a medicamentos, um monte de coisa assim que é bem importante, é muito legal, e nós não temos tanto contato assim na faculdade. Então foi um curso importante por causa disso, pra gente ter contato com o tema. Mas eu acho que pela mesma razão, eu pelo menos não me sinto ainda tão confiante com as matérias de imuno. Eu acho que eu preciso ler mais vezes, ver um pouco mais na prática. Acho que no internato vai dar pra gente ver isso melhor, pra se acostumar com essas doenças, com o tratamento, com a fisiopatologia, porque a gente ainda não tinha tido tanto contato. Então eu espero que daqui pra frente possa ter mais oportunidades para ver imunologia clínica. Nós também tivemos endocrinologia. Nessa matéria a gente aprendeu um pouquinho sobre os principais eixos do nosso organismo, eixos endócrinos. A gente teve um pouquinho sobre os principais eixos endócrinos, então que envolve hipófise, hipotálamo e tireoide, também as glândulas gonadais. A gente teve adrenal. Foi muito importante
pra gente ter esse contato, porque a gente já viu endócrino algumas vezes, lá no ciclo básico, mais a fisiologia. Depois a gente teve bases, que é uma introdução, e agora a gente viu a clínica assim, bem melhor. A gente viu bastante paciente e eu achei que as aulas foram muito boas. Eles entregaram pra gente uma apostilinha e tinham todas as aulas lá, então a gente podia andar com aquilo e ir estudando. Isso é muito bom, foi bem raro na faculdade, a gente sempre fala pra vocês, né, que a gente não tem material de estudo, mas eles entregaram pra gente e ajudou bastante. E essa aqui é a apostila que eles entregaram pra gente. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Tem os slides e tem coisa pra gente escrever do lado. E é muito bom pra ir acompanhando as aulas. No final também tem casos clínicos e algumas tabelas, tipo de estatura, pra gente consultar. Bem legal. E a próxima matéria foi a que mais me surpreendeu em vários sentidos desse bloco, que foi a reumatologia. Primeiro de tudo, que eu nem sabia o que era reumatologia. A gente ouve mais ou menos reumatismo, essas coisas, mas a gente não sabe exatamente quais doenças que o reumato trata. E só um detalhe que a nossa professora, quando levava casos desafios na matéria de clínica geral, que é meio que integra todos os conhecimentos, sempre era uma coisa de reumatologia, porque, tipo, ninguém sabe nada. São os doenças mais estranhas, com manifestações sistêmicas mais diversas, então foi bem interessante por esse lado. E assim, algumas doenças de reumato a gente já tinha visto algumas outras vezes, que são muito importantes, assim, para a clínica em geral, por exemplo, lúpus. Lúpus é importante em qualquer contexto porque afeta vários órgãos. Mas outras doenças mais específicas da reumatologia nós nunca tínhamos tido. Até coisas básicas, tipo artrite, artrose, que todo mundo fala que tem. A gente não tinha aprendido ainda na faculdade de Direito. Então eu achei que foi muito, muito bom. Achei que meu conhecimento aumentou muito nesse sentido. Em um monte de doenças, tanto as doenças mais complexas, quanto doenças mais básicas que nossos parentes vêm perguntar pra gente. Então eu achei muito legal, foi um salto de conhecimento mesmo. Eu gostei demais do nosso professor, ele foi muito atencioso, ele estendia um pouquinho às vezes as aulas, mas é porque ele sabia muito e ele sempre queria passar o máximo de conhecimento pra gente. Ele trouxe muitos pacientes, acho que enquanto em algumas outras especialidades a gente via um paciente por aula, lá a gente via uns 3 ou 4, né? Então foi muito bom pra ilustrar mesmo as doenças, os conceitos que ele queria passar. E outra coisa muito legal do curso de reumatologia foi que eles dão esse livrinho aqui, que é Reumatologia para graduação. É muito bom. Ajudou demais na hora de estudar para a prova. Tem cada capítulo fala de uma doença específica, fala de tudo, como diagnosticar, qual o tratamento, os critérios diagnósticos, um monte de coisa. E cada aluno ganhou um desses livros e todo mundo ficou muito feliz. Então foi muito legal e no geral eu gostei bastante do curso de reumatologia. E a última matéria que nós tivemos foi geriatria. Para nós foi bem tranquilo porque a gente fez parte da Liga de Geriatria um bom tempo. Eu fui da Liga há 2 anos, eu acho, então a gente teve bom contato. E as aulas foram meio que gerais, assim, os temas, as grandes síndromes geriátricas. Uma coisa muito importante da geriatria é que a gente aprende a ver a pessoa como um todo, não só uma doença ou outra, mas como elas se interligam, como isso afeta na parte social da pessoa. Então, é uma área muito social. A gente tenta entender como que é o suporte daquela pessoa, o idoso mais frágil, o idoso um pouco mais fit, que eles falam, mas todos têm coisas importantes pra gente ter cuidado e dar uma boa qualidade de vida para essas pessoas. Só para vocês terem uma ideia das síndromes que a gente aprendeu, foi síndrome de imobilidade, quando as pessoas ficam acamadas, quais são as consequências disso, também a síndrome de fragilidade, depressão no idoso, quedas, que é uma coisa muito importante para os idosos, incontinência urinária, delírio, muitas coisas. Mas a gente gostou bastante, as aulas foram boas. Nós não tivemos tanto contato com pacientes nessa matéria, porque muitos deles estão bem debilitados, fica difícil de conversar, tirar história. Mas como nós já tínhamos tido contato na Liga de Geriatria, nós não ficamos tão perdidos, então foi ok. Em paralelo com todas essas especialidades que quando acabava uma começava outra, a gente continuou tendo durante o resto do semestre clínica geral. Nós já tínhamos comentado sobre ela, é uma matéria que não tem um tema específico. Nós vamos para a enfermaria da clínica lá da faculdade junto com a professora, ela distribui casos pra gente, nós acompanhamos esse paciente até ele receber alta e depois que ele recebe alta nós discutimos com o resto do grupo. E é muito legal, eu até falei isso nos snaps, depois a gente vai falar mais sobre os snaps, que foi a primeira vez que a gente teve um pouco mais de longitudinalidade no atendimento dos pacientes, então a gente conseguiu conversar com ele várias vezes durante as semanas, a gente acompanhou a evolução dos exames dele,
Então a gente se sentiu bem mais médico mesmo e foi bem legal. Deu pra gente amadurecer bastante em termos de medicina, em termos de contato com o paciente, em raciocínio clínico. Então é a matéria que todo mundo geralmente mais gosta desse bloco. E durante o semestre inteiro ela continuou meio que a mesma coisa. Ela não teve tantas mudanças, a gente só continuou discutindo os casos clínicos e foi bem legal. Na clínica médica, classicamente tem 2 provas que marcam esses 2 blocos que a gente falou pra vocês de matérias. Então agora nós tivemos provas sobre essas especialidades que a gente explicou pra vocês. Essa é uma prova que ela assusta muita gente, os professores já fazem meio que um terrorismo, assim, pra gente estudar bastante, não pode pegar recuperação. Falam que essa prova é muito difícil, tem aquele meio que terrorismo pra gente não ir muito mal, não pegar recuperação. Porque, assim, das matérias que podem te parar de não evoluir pro 5º ano, pro internato, clínica é uma delas. A gente tem que ir bem mesmo. Porque é necessário, a gente tem que ter um bom preparo clínico para ir para o internato. E então a prova foi difícil, foram 20 questões, são questões escritas, mas elas são questões de complete. Isso complica muito a nossa vida na hora de preencher. Porque assim, se fosse uma questão, qual é o diagnóstico, explique, fica mais aberto para você falar tudo o que você sabe. Quando eles colocam assim, complete com um diagnóstico, complete com um exame ou complete com 3 exames, às vezes tem 4 que são muito importantes, às vezes você lembra de 2. E é meio complicado, porque você não sabe exatamente o que eles querem. Às vezes é confuso saber se eles querem o exame inicial básico que você faz por um rastreio, por exemplo, um hemograma e sei lá o quê, ou se você quer já uma coisa mais específica, tipo anticorpo contra o núcleo, anticorpo sei lá o quê. Então a gente fica muito perdido. Mas como a gente já tinha uma noção de como que ia ser essa prova, a gente acha que foi um pouco melhor nessa segunda. Então deu pra ir tranquilo, acho que conseguimos passar. E atividades extracurriculares, nós seguimos com as nossas ICs e com as nossas ligas, então a Bianca tudo na área de ginecologia e obstetrícia e eu na área de otorrino. Além disso, a gente fez uma coisa que não é tanto nosso hábito, mas que a gente resolveu fazer nesse semestre, que é entrar em uma disciplina optativa. Agora nós estamos fazendo a optativa de aperfeiçoamento em técnica cirúrgica. A gente resolveu entrar nessa matéria porque nós tivemos técnica cirúrgica no 3º ano passado, mas que não foi tão proveitosa pra gente, né? Porque o grupo era bem grande, então o professor não conseguia dar atenção pra todo mundo, então se você perdia um dos passos, meio que você ficava pra trás, aí dá vergonha de perguntar. E nessa optativa tá bem legal, porque é um grupinho bem pequeno, então o professor consegue dar atenção pra todo mundo, passo a passo, o que tem que fazer. Então, sei lá, a gente começou desde o nó, da suturinha básica, e a gente tá progredindo, tá sendo bem legal. E só complementando o que o Fábio falou, e para vocês que sempre perguntam como que tá a iniciação científica, a pesquisa, finalmente as células chegaram, agora eu comecei a fazer as coisas lá, a gente já tá crescendo as células. São células de miométrio, que é a musculatura do útero, células de mioma, que é um tumor benigno do útero também, e leiomiosarcoma, daí já é um câncer mesmo, uma coisa maligna. E agora a gente está nesse preparo inicial para as células crescerem e daqui a alguns meses a gente espera já começar a fazer o tratamento com uma droga para ver se inibe o crescimento ou não. Em relação àquele grupo de leitura do qual nós falamos desde o começo do ano para vocês, que nós conversamos com o professor, a gente fez a primeira edição com os alunos da faculdade, ele se expandiu tanto que o professor resolveu tornar dele um curso de extensão e difusão para a comunidade. A gente vai colocar o nome aqui na tela se vocês tiverem interesse, e a gente vai botar o link também na descrição. E não sei se vocês lembram, nos últimos daily vlogs a gente falou que a gente estava lendo A Morte de Virgílio. Nós acabamos esse livro, foi um feito, acho que foi um dos livros mais difíceis que eu já li, não sei você. Com certeza. É muito doido, é muito reflexivo, tem fluxo poesia, de consciência, uma prosa poética, tudo mais, mistura história, fantasia, é muito doido e muito legal mesmo. E agora o próximo que nós estamos lendo é esse, que é Lavoura Arcaica, do escritor brasileiro Raduan Nassar. E comparado com o anterior, A Morte de Virgílio, esse é muito mais tranquilo de ler. Apesar de ser profundo, fazer reflexões muito importantes sobre temas universais, ele, em termos de linguagem, é mais tranquilo que o do Herman Brock. E já estamos progredindo rápido. Nós temos metas de página a cada semana e a gente já está quase na metade do livro, então a gente vai acabar rapidinho esse. E como você sabe, a gente está sempre tentando modernizar, criar novidades aqui pro canal. E uma coisa que a gente resolveu fazer foi gravar diários no Snapchat. A gente conta todo dia, vai intercalando. Um dia é o Fábio, um dia sou eu.
E a gente conta como foi o nosso dia na faculdade, tudo que a gente fez, com mais detalhes, porque às vezes a gente demora bastante para gravar esses vídeos, né, de como foi o nosso semestre, como foi tal matéria. Então, para quem tiver curiosidade de saber como que é a faculdade, acompanha a gente lá no Snapchat. Nós ficamos muito felizes porque teve uma super aceitação, o pessoal começou a seguir a gente no Snap, estão acompanhando, estão mandando mensagem, então a gente acha que vocês estão gostando e vamos continuar. Então agora vamos para a parte fofa do vídeo, que é quando a gente interage mais diretamente com vocês, a gente fala dos ois, dos beijos, e hoje a gente também tem uma coisa para mostrar, que são cartinhas que nós recebemos da caixa postal. A gente ficou muito feliz porque primeiro a gente achou que a caixa postal não estava funcionando porque não chegava nada, a gente, será que tá errado? Mas aí quando chegou a gente falou, nossa, tá funcionando, que legal, ficamos felizes, gente. Então a primeira coisa que nós queríamos mostrar é um pacote que nós recebemos do Roberto. O Roberto, eu falo com ele pelo Facebook de vez em quando, ele toca violão clássico, então ele sabe que eu toco violão também, que gosta de violão, então ele me mandou um monte de partitura, muito legal, tem Vila Lobos aqui. Olha só, gente, cheio de partituras. Muito legal, fiquei falando pro Fábio aprender logo a tocar pra mim. Eu, quando tiver um tempinho, vou aprender, com certeza vou estudar essas partituras, daí eu falo como que tá indo o progresso. E além disso, ele mandou esses post-its de marcação de página que são direto do Japão. Olha só, tá escrito tudo em japonês aqui. Muito chique. A gente agradece muito, Roberto, obrigado de verdade pelo carinho, a gente adorou. Nós também recebemos uma carta do Humberto, de Araguari, Minas Gerais. Ficamos muito felizes de receber uma carta de um mineiro. Muito obrigada. A gente leu a sua mensagem, ela tem um cunho mais pessoal, nós vamos responder. Não esquecemos de você, viu? E muito obrigada pelo carinho. E agora vamos começar a nossa lista de ois e beijos e tudo mais e salves. Se a gente esquecer de alguém aqui, podem cobrar. A gente meio que de vez em quando se desorganiza com a nossa lista. A gente tá tentando fazer uma tabela no Excel, mas mesmo assim é grande. Então se a gente pular alguém, por favor, cobrem da gente. Então vamos começar. Então primeiro queremos mandar um abraço pro Jonas Porto, pra Laura Tamires, pra Marina Andrade. E um beijo também pro Lucas Rodrigues Miranda, pra Caroline Veiga. E um beijo pro Guilherme Mateus, pra Fernanda Sá. Então um abraço também pra Vitória Sabrina e pro Luciano Fonteles. E a gente gostaria de mandar um beijo pro pessoal do Snap, o Israel Soares e Gu Dornelas. Nós queríamos agradecer também algumas contas de Instagram que compartilharam o nosso canal, nós agradecemos demais, que é vem.medvem e med_bulandos. E além disso, a conta do Instagram Tentando Ser Biomédicas pediu pra gente compartilhar aqui no canal a página delas. É muito legal, elas estão fazendo meio que um diário de faculdade também, só que em vez de ser de medicina, é de biomedicina. Então, pra quem tem interesse nessa área, a gente acha muito legal e recomenda bastante. Então era isso que nós tínhamos pra falar pra vocês no vídeo de hoje. Então, antes de finalizar, nós só queríamos lembrar vocês da nossa live que ocorrerá no dia 1º de outubro. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai colocar aqui na tela para saber de todas as novidades, todos os detalhes, que qualquer coisa a gente vai se falando por lá. Também não se esqueça de mandar cartinhas pra gente na nossa caixa postal. Hoje nós mostramos algumas cartinhas dela, no próximo vídeo pode ser a de vocês. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima, pessoal!